Fala milionária, fala milionário. Bem-vindos ao podcast Viagem com Milhas. E nosso tema de hoje é como as viagens ajudam as crianças a desenvolver as soft skills, ou seja, as habilidades que muitas vezes não são ensinadas na escola e elas precisam ter isso super desenvolvido. Principalmente para o futuro delas, né? Eu sou o André, especialista em milhas, e aqui a gente ajuda a multiplicar suas milhas em 25 vezes além do cartão, para você poder viajar sem pagar passagem, isso muito rápido, em menos de 1 hora por semana. Essas milhas estão embutidas nos gastos que você já tem no seu dia a dia, você não precisa gastar nada mais do que você já gasta, né? Eu sou a Ana, especialista em viagem com crianças, e a gente te ajuda a planejar e organizar uma viagem para você não se estressar, que seja uma viagem tranquila, para você relaxar e aproveitar com as crianças. Mas antes de começar o nosso podcast de hoje, eu quero te convidar para o workshop Viagem Sem Pagar Passagem, um evento online gratuito que já está acontecendo, tá? Então você pode se inscrever, ele é online, é gratuito. Você clica no link que tem aqui na descrição, em algum lugar aqui, se você está no Instagram, se está no podcast, no Spotify, se tiver no vídeo do... Ou na descrição ou na bio, em algum lugar que tem o link. Tem o link, se inscreve e entra também nos grupos de WhatsApp, tá? Para você não perder os materiais extras, os avisos das aulas, porque tá muito bacana, tá muito legal esse workshop e eu tô ensinando passo a passo para você poder viajar sem pagar passagem, usando os gastos que você já tem no seu dia a dia. A gente tem recebido feedback das pessoas que já assistiram a primeira aula e olha, tá sendo muito, muito legal. A gente adora ouvir, né? Ler e ouvir. Às vezes as pessoas até gravam na DM que estão adorando. É isso aí. Então vamos lá? Então vamos lá. Eu queria contar primeiro o contexto desse tema que a gente decidiu hoje. Semana passada a Alice foi fazer uma viagem com a turma da escola pro sítio do Carroção. Não sei se vocês conhecem, mas é um sítio no interior de São Paulo. E super divertido, um lugar incrível que nem sempre abre para pessoas de fora, geralmente eles só abrem para excursões, tem algumas datas de escolas, né? De excursões de escola, de vez em quando tem algumas datas que dá para famílias irem, mas enfim, era uma viagem incrível que seria para acontecer na pandemia e não aconteceu, que era a formatura, viagem de formatura dela, do ensino... Do 5º ano, né? Do 5º ano, do final do ensino fundamental ali, iniciais. Anos e iniciais. aí, a gente achou, uau, que legal, vai a turma inteira, todo mundo vai aderir e foram 5 amigos. 4, eu acho, né? 4, com ela acho que deu 5, de uma turma de 30 crianças. E a gente se olhou e falou assim, nossa, tem alguma coisa errada com isso. Porque a gente achou assim, claro que existia um investimento financeiro, mas a gente acha que não foi esse o problema. A gente imagina que muitos pais estavam com medo de enviar as crianças para uma viagem assim, sem estar embaixo da asa, né? E muito disso a gente acredita que é porque os seus filhos não desenvolveram essas habilidades que a gente vai falar hoje e que são essenciais para o futuro. Porque a gente está vendo um grande concorrente aí, né? Chamado ChatGPT, né? Ou ChatGPT em português. Fala um pouquinho do chat. Então, na verdade, assim, tem muita gente preocupada as inteligências artificiais aí vão roubar o emprego das pessoas, se várias pessoas vão ter que mudar de ramo, de coisa de área, né? Então, o que acontece? Vai acontecer. Já está acontecendo. Essas habilidades que a gente listou são 10 habilidades, a gente acabou dividindo em vão ser 2 episódios sobre isso, tá? 5 de hoje e 5 na quinta-feira. No próximo, exatamente, tá? E essas habilidades, dificilmente uma inteligência artificial vai conseguir realizar do jeito que uma pessoa realiza. E se os nossos filhos não tiverem essas habilidades, talvez eles fiquem para trás. Então é muito importante desenvolver essas habilidades, são chamadas hoje pelos headhunters aí de soft skills, né? Que são competências da vida aí que você precisa, e as viagens ajudam muito a gente a desenvolver isso, né? E as viagens ajudam a desenvolver de uma forma divertida. Porque Gostosa. Quando você está numa viagem, você não está estressado, ou você vai sentar com a sua criança e vai falar, senta aqui que eu vou te ensinar isso aqui, desse jeito, assim, assado. É um jeito divertido, é um pouco do que a gente fala, que também pode ser um tema de um próximo episódio, de como as viagens ajudam a potencializar as matérias, né, geografia, história, línguas, matemática, de um jeito 3D, né, que nas viagens as crianças, a gente já até falou sobre isso, elas respiram, elas têm os 5 sentidos dentro da matéria, né, tocam, ouvem, estão lá no ambiente, né, como a gente até comentou sobre o Coliseu, o Alex estava aprendendo sobre história romana e estava lá dentro do Coliseu. Romano, né? Então, claro que esse aprendizado 3D que a viagem proporciona intensifica as matérias que a escola ensina.
Mas o que a gente está falando hoje é uma coisa diferente. É um pouco de valores, né? E um pouco de habilidades. Essas soft skills aí tão famosas que a gente ouve falar aí no mercado de emprego, né? Até de empreendedorismo que as pessoas precisam ter e que muitas vezes, às vezes são ensinadas na escola de uma maneira muito superficial, mas não é muito praticada. Então, vamos lá? Então, na viagem você consegue ir a fundo na prática. Na prática, né? Sem muita teoria. Você vai lá e eles experimentam o... Então, vamos lá. Vamos para a primeira. Comunicação efetiva. O que é comunicação efetiva? Uma pessoa que precisa ter uma comunicação efetiva é ela conseguir com clareza dizer o que ela está sentindo, que ela expressar suas ideias de uma forma com que o outro entenda, certo? Numa viagem, como que a gente tem trabalhado isso? A gente tem feito as crianças volta e meia, principalmente porque a gente grava, mas como você não grava suas viagens, você não precisa gravar, você pergunta simplesmente para ela. Logo depois que ela fez algum passeio, que ela fez alguma atividade, ou que ela fez alguma coisa completamente diferente, saiu da caixinha dela, você pode perguntar: o que você sentiu? Como é que você achou? Que foi legal? Não foi legal? O que podia melhorar? Quais são as suas ideias? E ali ela vai ter que elaborar, né, tirar da cabecinha dela e te explicar o que ela sentiu fazendo aquilo, né? Exatamente, isso é muito legal, porque assim, você incentiva, às vezes, por exemplo, se você está num parque de diversão, e aí o que você achou desse negócio? Enquanto você está na fila de uma próxima atração, você, tipo, tem que matar tempo ali com as crianças, mas você já vai incentivando ela, fala: e aí, como é que foi o outro? O que você gostou? O que você não gostou? Como é que tá? Aí você vai incentivando elas. Claro, a gente grava, e isso também dá uma outra habilidade para as crianças, que hoje não tem como, elas precisam se portar na frente das câmeras, vai acontecer com muitas pessoas, né? A gente tá vendo aí que a exposição nas redes sociais tem o lado bom, tem o lado ruim, né? A gente sabe disso, tem que tomar um certo cuidado com isso, mas essa habilidade de se expressar também é uma grande vantagem, né? E a gente, claro que vem da comunicação, estamos aqui 2 publicitários falando, a gente... pra gente é muito habitual isso, a gente já grava desde muito tempo, e os nossos filhos foram expostos a câmeras desde bebês, mas a gente vê que, por exemplo, a minha irmã, dando exemplo, a minha irmã, o seu irmão, que são da área médica, né, hoje em dia tendo que até se portar em frente à câmera e desenvolver ali, né? E eu vou te falar que tem uma coisa também, você pode até gravar os seus filhos contando, você não precisa postar, mas vai ser muito legal para você ter essas memórias depois. Sem dúvida. Né? Você guardar, e quando eles forem pequeninos, aí saiu de uma atividade lá, sei lá, foi no museu da criança e fez uma experiência lá que é muito legal. Pede para ele contar, vai ser muito legal daqui a alguns anos você assistir de novo aqui o do bebezinho. Isso. Antigamente as crianças... Eles riam deles mesmos, eles assistiam eles quando eram pequenos e se matavam de rir do que eles estavam falando, né? E é engraçado que os nossos pais, os meus pais, os teus pais, sem se conhecer, faziam a mesma coisa, eles gravavam fitas cassete da gente contando algumas coisas. E era muito legal a gente ouvir. Hoje em dia você pode gravar no seu celular. Os meus pais faziam entrevista. Quem é sua avó? Como que é o nome dela? O que você mais gosta de quando você vai na casa dela? O que você gosta? E eu falava batatinha frita. Minha avó sempre fazia batatinha frita daquela redondinha, assim, era uma delícia. Então, mas voltando... mas só você pode até gravar, porque assim, as crianças vão se acostumar daí a falar na frente da câmera, você não precisa postar nada, você guarda pra você vai ter uma ótima recordação, diferente do que só as fotos da viagem, você vai ter a experiência deles, o momento deles. A voz é uma coisa incrível. Eu escuto a voz dos nossos... Esses dias a gente postou volta ali no nosso Instagram, dá uma rolada, é o Alex no Central Park, desenvolvendo uma ideia do lugar ideal na vida dele, era um troço da cabeça dele, nem existia isso lá. Mas assim, tão fofo que eu falei, eu vou ter que postar isso aqui, né? Então, você vai ter recordações maravilhosas dos seus filhos e eles vão aprender a se portar, não vão ter medo de expor as ideias, de falar na frente dos outros, né? Vai ser muito bacana. E uma coisa, tirando as filmagens, claro, você pode só conversar e não precisa gravar, mas o que isso vai forçar eles a terem os pensamentos organizados, né? Fazer uma introdução do que eles acham, desenvolver o tema e depois concluir. Por exemplo, né? A gente estava numa viagem e eu perguntei, eles estavam saindo era um submarino em Barbados. A gente fez a atividade do submarino e eu perguntei: o que vocês acharam da atividade do submarino? E o Alex adorou, porque ele gosta dessa coisa de tecnologia e tal, e de entrar e ver todos os botões e não sei o quê. E a Alice não. A dela foi exatamente o oposto. Ela não gostou, ela se sentiu presa dentro de um troço, uma claustrofobia ali. Pra ela foi ruim. Ela falou: gosto muito mais de nadar, de estar na água, de estar vendo eles ali do meu lado, de não ter um vidro na frente. Os peixes, né? Os peixes e toda a vida marinha ali, né? Corais, enfim, claro que ela não encosta, ela já sabe que não pode
interferir, mas para ela tá dentro d'água e tá dentro daquele submarino foi uma coisa complexa. E ela desenvolveu e ela falou assim, eu não gostei. E não teve medo de expor e falar, apesar de que era inclusive uma atividade que o pessoal tinha organizado pra gente gravar, e ela foi lá e foi super sincera e falou, então até ajudou ali na habilidade de comunicação dela, de falar a verdade, né, do que ela estava sentindo. Então tirar de dentro e fazer eles expressarem de uma forma coerente desde pequenos vai com certeza ajudar no futuro. Sei lá, o chefe chega e pergunta, o que você achou da apresentação do Zezinho? Aí você vai falar e vai ter que desenvolver, e às vezes é na hora, né, na fogueira, tapum, né, você não tá nem esperando aquilo e você tem que falar, então... E tem uma outra parte com relação à comunicação que é mais ligada aos idiomas, línguas, né? Às vezes, por exemplo, você bota seu filho numa escola para aprender inglês. Aí fica lá anos aprendendo inglês e aí eu não quero ir para aula de inglês porque é depois da escola, é o meu horário de descanso, quero brincar e tal. E você força, tem que forçar. Por quê? Porque eles não entendem a necessidade de ter aquilo. Quando você viaja, por exemplo, para um país de língua inglesa, você vai para os Estados Unidos, né? E aí aconteceu isso com o Alex, até quando a gente fez a nossa primeira viagem dele, que ele foi a gente foi para Jamaica. A gente sempre quis criar as crianças bilíngues, né? Então a gente falava inglês e tal, chegou uma hora que ele falou, não quero mais falar inglês, tinha 2 anos. Revoltou porque televisão aqui em casa, todos os programas infantis eram em inglês, a gente trocava a língua no controle remoto. E ele foi enganado por algum tempo, achando que o pacote que a gente pagava só falava inglês. E era. Enfim, ele chegou uma época ali que ele reclamou daquilo e não queria mais. Quando ele chegou na Jamaica, que ele só falava inglês, ele percebeu que se ele falasse português as pessoas não iam entender, e ele começou a falar inglês com todo mundo no hotel, e ele tinha 2 anos isso, né? Com os recreadores, com o pessoal que estava fazendo as atividades. Ele percebeu que realmente precisava daquilo, ele nunca mais reclamou. Nunca mais falou nada, sempre gostou da língua inglesa. Hoje eles pedem para assistir os filmes em inglês, não dublados, né? A gente foi assistir o Mario agora no cinema e ele só tinha dublado. Só tinha dublado. E daí eles, jura? Então eles já estão nesse nível. Então assim. Eles entenderam a importância. Você não precisa ficar explicando para eles. Quando a gente foi para Disney, aí vai a Alice conversar com uma princesa ali na hora. O espanhol também, vários países que a gente foi aqui no Caribe visitar falavam espanhol e eles fizeram questão daí de aprender o básico, né? O muito obrigada, por favor, aonde é o banheiro, quanto custa. O pacote básico de espanhol eles também já estão sabendo. Não só espanhol, né? Porque na nossa volta ao mundo a gente foi para vários países, por exemplo, Tailândia. Aí eles queriam saber como é que, pelo menos para falar obrigado, por favor, né? Algumas palavras. Engraçado, em tailandês também tinha obrigado versão feminina e a versão masculina, né? E eles também tinham que se virar ali, lembrar qual que era para ele ou para ela, né? Então, cada um dos países, Israel também, todos os Isso mesmo. Não lembro agora, faz tempo. Mas enfim, todos os países que a gente aprendia ali algumas palavras básicas que também ajudam nessa comunicação com a pessoa local, né? Que aí você demonstra que você está interessado, não é assim, fale a minha língua ou fale inglês comigo, não, você está demonstrando uma empatia, né? Que também é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente aqui. Ainda tá. Mas vamos lá para o passo 2. Nossa, né? senão a gente para aqui na comunicação e fica. Então vamos lá, o passo 2, né? Passo 2 não, habilidade. A segunda habilidade é resolução de problemas. Resolução de problemas. Gente, como que numa viagem não vai ter resolução de problema? O que mais acontece e o que sempre eles estão expostos problemas, porque na por mais vida que em geral, né? Na vida em geral, mas na viagem acho que acontece algumas coisas exponenciadas, como é que fala? Aumentado, vamos lá. Então, perrengue. Resumindo, a resolução de problemas é perrengue. Por mais que você organize a viagem, por mais que você planeje, vai acontecer realidade versus expectativa. E geralmente você tem que estar ali pronto para acontecer algum perrengue, você sentar e definir o que você vai fazer. E, na verdade, esses problemas também ajudam a desenvolver uma outra habilidade que a gente vai falar no próximo vídeo, que é a resiliência, né? Mas vamos com calma. Então, quando você... As 3 fases ali de um problema, né? O problema aconteceu, o que você tem que fazer? Você não pode ficar chorando, você tem que identificar o problema. Identificando o problema, você precisa analisar o que você tem ao teu redor para conseguir encontrar uma solução. Então, a gente chama de resources, mas seria os teus recursos, o que você tem ali que vai poder te ajudar a encontrar uma solução. Então, são essas 3 fases. Perceber que você está dentro de um problema, descobrir o que tem em volta que pode te ajudar e
solucionar, né? Achar a solução. Então, até no vídeo passado, a gente falou sobre um perrengaço que a gente teve. Se você não viu, corre e volta no episódio anterior, que era o dia que o André saiu do trem. Fui comprar comida, né? Foi comprar comida e ficou eu e as crianças e mais meus sogros dentro do trem. O trem fechou, o André ficou nessa parada e o trem continuou e a gente foi embora sem o André. Então ali a gente estava dentro de um perrengue e eles são muito esponjinhas, então eles estão vendo a gente resolver problemas ao longo de todas as viagens, né? E desde problemas simples como o voo está atrasado, como problemas mais complexos, a nossa mala não chegou, não veio a nossa mala, que a gente teve várias vezes que aconteceu isso, né? E teve também algumas questões mais complexas, como essa, que era o caso do André ter ficado para trás, enfim, eles estão observando a gente a resolver como problemas. Que a gente vai agir, como que a gente vai fazer para resolver essa situação. E sendo nosso espelho, né, eles começam a eles mesmos tentarem resolver os problemas deles, né? Uhum. Aconteceu, por exemplo, numa das viagens lá, o parque estava quase fechando, o Alex subiu todas as escadas, não lembro se era um beach park, mas era um parque aquático. Subiu todas as escadas, subiu lá, e o tiozinho falou que, tipo, tinha dado tempo e não dava mais, e nananã. E aí ele teve que desenvolver com o carinha que tava ali, que, não, mas veja bem, olha, agora eu tô aqui em cima, vai ser bem mais rápido eu descer pelo tobogã, e daí vocês já vão fechar o parque bem mais rápido do que eu ficar descendo todas as escadas. Então, tipo, ele foi lá e convenceu o cara, resolveu o problema que ele chegou lá e o cara não deixava ele descer. Ele analisou o que ele tinha, percebeu, né, eu vou descer ou não vou descer, e convenceu o cara falou, então tá, e tava vindo outros amiguinhos ali atrás já subindo, que eu acho que eles fecharam lá em cima em vez de fechar lá embaixo primeiro. Enfim, e aí ele resolveu o problema dele, como ele percebe a gente resolvendo pepinos a todo momento, né? Por exemplo, uma vez a gente chegou em Barcelona, a gente tinha feito a reserva do hotel, tava tudo certinho, era um apartamento, a gente recebeu a confirmação, tava tudo organizado, tudo planejado certinho. A gente tava chegando no final da tarde, eram umas 6 horas em Barcelona, uma chuva, aí a gente chega no táxi lá, no apartamento, e não tem ninguém. E a gente liga no telefone que tinha, a pessoa não atende e tal. Aí de repente... Era um apartamento que a gente tinha feito uma reserva pelo Booking. Era um site de reserva. Mas estava tudo certinho, né? Aí beleza, chegou lá, aí a gente conseguiu contato com a pessoa, depois de conseguir um Wi-Fi lá, falou com a pessoa, não tem nenhuma reserva para vocês aqui. E a gente ia agora, 6 horas da tarde, Nossa. O apartamento estava ocupado, ou seja, não tinha o que fazer, a pessoa tinha outra pessoa lá usando... Né? Então, beleza, o que a gente vai fazer? Vamos procurar um hotel agora. A gente manteve a calma, conversou com as crianças. A gente vai procurar um hotel, a gente vai passar a noite nesse hotel. Vamos entrar em contato com a empresa que fez a reserva. Não era o Booking, era a Agoda, né? Que é do Expedia, que é um outro grupo. Mas enfim, vamos procurar. A gente até já tinha um aplicativo que busca hotéis naquela mesma noite, que fica mais barato, que a gente sempre tem caso aconteça algum problema nisso. E aí a gente pegou esse hotel, né, foi pra lá, e no dia seguinte a gente reservou, já entrou em contato e arrumaram um apartamento pra gente e tal, mas as crianças viram que, ok, aconteceu o problema, vamos resolver, dormimos no hotel. Vários perrengues não tem final feliz, esse, digamos, foi o final feliz, obviamente, a gente teve uma acomodação, não dormiu no meio da rua, mas eles percebem que a pior coisa que você tem a fazer é se desesperar, né, e isso vai acontecer na vida deles, de trabalho, em geral, a vida... A todo momento a gente vira a esquina e não pode pegar a rua X, tem que pegar a rua Y porque aquela rua está fechada por, sei lá, um caminhão. Exatamente. Aconteceu um problema. Então a gente tem que resolver problema o tempo inteiro na nossa vida, né? Então eles precisam já começar a entender isso. E nas viagens eles são expostos, sim, a vários problemas. E às vezes em casa a gente tem o problema, eles não estão junto com a gente resolve o problema, eles nem vêm. Nas viagens, como estamos 4 sempre juntos, né? Eles estão expostos a isso, vão ver e vão aprender. Então a maneira como a gente lidar com os problemas vai ser um aprendizado para eles, um espelho para eles, para poder ajudar. Sim, calma, não vai ser 3. Mas eu só preciso fazer um outro comentário que às vezes é muito engraçado, porque eles percebem o problema e eles querem ajudar a dar a solução. Então é muito importante que, claro, que às vezes você está nervoso, você nem quer escutar a criança falando, mas às vezes ela vai ter uma ideia boa, às vezes ela vai pensar em alguma coisa que você nem pensou. E às vezes não é porque ele é criança, sei lá, de 5 anos, ou uma criança de 11 vai ter ideias mais elaboradas e tal. Qualquer ideia sempre é bem-vinda. Então,
você premiar o esforço dele de tentar solucionar, pelo menos ouvindo, eu sei que às vezes é difícil, a gente tá com a cabeça explodindo e tem que resolver e tem que fazer rápido, não sei o quê. Mas a pior coisa que você pode fazer é falar, deixa que a mamãe resolve, sabe? Englobe ele no problema, né? Faz junto. Aceite as ideias e às vezes pode ser, essa ideia é muito boa, mas talvez não vá dar certo porque isso, aquilo. E explicar não detone a ideia de cara. Fala, nossa, você pensou aí é ridículo, não tem nem jeito de a gente fazer isso. Então a gente sempre tem que estar cuidando com o que a gente fala, né? Enfim. Ok, podemos ir pro 3. Vamos lá pro 3, senão a gente não termina hoje. É porque isso daqui é infinito, né? Nossa, a gente fala a vida inteira, porque a gente acha que veio de famílias de educadores. Eu vim, meu pai e minha mãe são professores, então eu gosto muito dessa área. Então vamos lá. 3, trabalho em equipe. Trabalho em equipe, é essencial. Eles aprendem já quando eles estão saindo. Na verdade, no planejamento, eles já estão na nossa equipe, né? A gente tenta englobar as crianças já desde cara na escolha do destino, na escolha do hotel, na escolha dos passeios que a gente vai fazer. Então, eles fazem parte da nossa equipe de planejamento de viagem desde casa. Desde o início. Né? Então, você pode incentivar eles a planejar as atividades e, na viagem, organizar também a logística. Você vai cuidar das malas enquanto o papai vai fazendo o check-in. Você fica de olho nas malas para que ninguém leve nada. Inclusive antes, né, por exemplo, quando eles são muito pequenos, claro que eles não vão fazer as malas deles, mas a gente sempre pede para as crianças, cada um levar uma mochilinha, leva alguns brinquedos que você quer levar na viagem, coisinhas que você quer, no começo era uma mochila menor, a mochila vai crescendo conforme o tamanho deles, né, e aí eles vão planejando. Mas aí é outro skill, você está falando de responsabilidade. A gente está falando de trabalho. Mas que eles vão organizar, entendo. Eles vão ajudar. Eu arrumo a minha, você arruma a sua e somos uma equipe. Somos um time, você vai cuidar dessa parte. São duas skills que se integram aí, né? Mas inclusive eles já vão fazer a parte deles. Inclusive eles vão ajudar. O trabalho em equipe, eu levo a mala, você leva a sua mochila, né? Que também tem a questão da responsabilidade, como você falou, de cuidar, mas cada um, desde pequeno, cada um levava uma mochilinha pequena, mas eles estavam entendendo que eles precisavam ajudar e que eles levavam. Que não era só curtir e relaxar, né? Apesar de que, claro, a gente levava bem, mas o pesado ficava com a gente, né? Mas nem que fosse uma mochilinha bem pequenininha, eles gostavam de ter aquilo. Não, deixa que eu levo, deixa que eu ajudo, tal. Então eles pegavam e levavam a deles. Hoje cada um leva a sua mala, né? Sua mochila e sua mala. Em vários momentos, durante a viagem também, às vezes a gente tem que se dividir, né? Então o papai e o Alex vão comprar o ingresso, enquanto a mamãe e a Alice vão entrar na fila da entrada que tá, enfim, várias coisas eles já perceberam durante a viagem, que a gente, trabalhando em equipe, juntando os esforços, a gente consegue chegar mais longe e mais rápido, né? Então é uma habilidade muito importante que, no futuro, é claro que hoje na viagem eles estão trabalhando com uma equipe que eles conhecem, de pessoas que eles estão acostumados, mas no futuro eles sim vão ter que delegar e trabalhar e integrar com pessoas desconhecidas, né? E aí começa até às vezes, durante, por exemplo, uma recreação de hotel, né? Quando você deixa as crianças na recreação, eles têm que se virar e fazer a equipe deles lá. Eu brinquei com a fulaninha, que daí apareceu a outra menininha, que daí a gente se juntou e daí todo mundo tava junto e fizeram uma mini equipe ali. E a brincadeira delas é o trabalho em equipe, né? Então acaba que elas são expostas também a crianças de outros países que às vezes nem falam a língua delas, e na língua da brincadeira ali todo mundo se entende e se vira. Eu lembro muito do Alex jogando bola com o italiano, e o italiano falava... Barbados isso, né? E gritava, e ele não estava entendendo nada que o italiano estava falando, mas tipo, eles conseguiram jogar bola. Lembro da Alice na Malásia falando com uma coreana, e daí eu olhava assim, brincando as duas com umas bonequinhas, a coreana tinha os brinquedinhos de piscina dela, a Alice tinha os dela, e elas falando, e daí depois ela veio me contar que cucumber era oi em coreano, alguma coisa assim. Pepino, alguma